se me permitem, assim, eu queria tentar responder um pouco a pergunta que você falou, e Gabriel estava respondendo. Eu pensei muito na minha experiência pessoal de comunidade, né? Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu, há 15 anos atrás, conheci aquilo que nem tinha o nome Comunidade dos Viventes ainda, né? Mas era ali o germe do que hoje a gente é. E teve uma coisa que me foi apresentada. Eu vou fazer uma volta, mas eu vou tentar chegar na resposta, tá? Da pergunta. E teve uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu conheci a comunidade e conheci aquelas pessoas que já estavam ali falando sobre o selo, por exemplo, que foi me encontrar com uma experiência com Deus que não era de necessariamente um anúncio, como que você acabou de perguntar, Cláudia? Escancarado. A preocupação, mais do que uma experiência até mais devocional mesmo, da qual eu tenho todo respeito e claro, minha experiência também é assim, eu via, a partir do selo, um convite a encarnar aquele Jesus, com todos os desafios que aquele Deus comporta dentro de si. E, de repente, eu não estava mais apenas preocupado em olhar para aquele Deus e aquele Jesus como um exemplo bonito, mas como um homem que eu deveria repetir nos meus desafios, nas minhas lutas, dentro da minha vida. Quando você perguntou sobre juntar as duas coisas, sobre o centro da comunidade e a casa vincular no mesmo espaço, eu fiquei pensando, será que não é repetir a experiência que cada um de nós é convidado a fazer aqui? Porque, sabe a experiência que eu estou lá no meu quarto, rezando, procurando pedir a Deus para fazer a vontade dele e ser um homem dele? Isso é a minha experiência. Mas a minha experiência, essa da minha oração, ela precisa se desdobrar num gesto e numa atitude concreta diante dos meus irmãos, diante de quem precisa. E isso tudo está aqui dentro. E esse é o grande desafio. Porque dentro do quarto, enquanto eu rezo, é muito fácil. Mas pegar isso e manifestar isso para o outro é um grande desafio. Colocar viventes e vincular na mesma casa é esse desafio. É o desafio de a gente ter que lidar com uma série de questões que acontecem e que vão acontecer mesmo dentro de um mesmo espaço, mas para que isso se manifeste, eu acho que é só um desdobramento daquilo, sabe, daquilo que se fala, a fé sem obras ela não é morta. Tenho a impressão de que a gente olhou para isso e quer com ousadia dar esse passo, né, Gabriel? Assim, olhar para... Como assim? Mas calma, as pessoas que fazem tudo isso acontecer não podem compartilhar esse mesmo lugar, que antes de tudo nem é um lugar físico, é interior, antes de ser o centro da comunidade, é o centro, né, da nossa vida. Olhando para isso, eu lembro para o que me encantou e o que encantou a maioria dos membros da comunidade, que é não mais ser convidado a só olhar para Jesus como uma coisa bonita, mas encarná-lo, encarnar também os desafios que Jesus precisou passar. Sentar com todos. Sentar com aqueles que conheciam mais da lei, não dá para dizer que é mais do que ele, né? Mas que conheciam muitíssimo da lei, e aqueles que desconheciam completamente a lei, e ele sentava na mesma mesa, com todos eles. A impressão que eu tenho é que a junção é um pouco isso, é repetir na mesma mesa, nós daremos o alimento para quem tem fome de física, para quem não comeu ainda, materialmente falando, e nessa mesma mesa as pessoas que comeram muitíssimo bem e talvez até tenham comido demais, porque estavam tentando preencher um outro vazio. Nessa mesma mesa é possível encontrar o que vai lhe alimentar, e que não era comida, era outra coisa, era o sentido das nossas vidas. No novo tempo, viver de verdade é viver para e com o outro.